Oi, seres humanos! Aqui é a Monique, esse é o canal Histórias de Noah, e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje no vídeo eu vou falar sobre a quintologia O Único e Eterno Rei, do T.H. White. E essa série é muito interessante porque ela foi publicada ali entre 1936 e 1942. Dessa forma, a maioria dos livros mais famosos hoje das lendas arturianas foram inspiradas nessa quintologia do T.H. White, como as Brumas Diablo e as Crônicas de Arthur, do Bernard Cornwell. Além disso, os livros do T.H. White, eles inspiraram as literaturas infanto-juvenis e de fantasia britânicas, como Harry Potter, O Senhor dos Anéis e as Crônicas de Nárnia. Um dos motivos que eu quis muito ler esses livros, né? Falei, mano, se C.S. Lewis, Tolkien e J.K. Rowling se inspiraram nesses livros para criar essas obras sensacionais, eu preciso ler esse livro porque ele deve ser sensacional. Só que eu achei que era um livro só, achei que era um volume único, que é o primeiro, que é A Espada na Pedra. Eu achei que era só esse. E aí comecei a ler e falei assim, gente, o Arthur começa criança, que é o personagem Wart. E aí eu abandonei, porque eu falei, isso aqui não vai em lugar nenhum. E aí depois, esse ano, ainda vendo um vídeo lá da Tatiane Feltrin, ela comentou que não, que eram 5 livros, e que o Arthur vai crescendo durante esses 5 livros. No primeiro ele tá criança, no segundo ele tá jovem, no terceiro ele tá adulto, e o quarto e quinto ali é o final do império dele. E aí eu falei, então eu vou ter que ler. E todos os 5 livros são menos de 300 páginas, o segundo ainda é menos de 150 páginas. Então eu falei, muito fácil, consigo ler isso aí rapidão. Então foi esse projeto que eu fiz aí, lendo em junho esses livros, só que eu ainda não tinha feito vídeo sobre eles, porque eu estava ocupada fazendo outras coisas. Então sim, gente, J.K. Rowling se inspirou nos livros do T.H. White para fazer a saga do Harry Potter, porque, né, cada livro ele tá com uma idade e ele vai amadurecendo e crescendo durante os livros, e a gente, como leitor, consegue observar isso. Quais são os livros? O 1 é A Espada na Pedra, o 2 é A Rainha do Ar e as Sombras, o 3 é O Cavaleiro Imperfeito, o 4 é A Chama ao Vento e o 5 é o Livro de Merlin. Cada livro, apesar de falar da história do Arthur, vai ter um personagem principal. O primeiro vai ser o Arthur criança, o segundo vai ser o Arthur e a Rainha Morgause e os filhos dela, o terceiro vai ser o Lancelot, Cavaleiro Imperfeito, o quarto vai ser o Mordred, que nessa história é filho do Arthur, e o quinto é o livro de Merlin, que é o Merlin, na verdade, barra Arthur, porque os dois são os personagens principais aqui dessa história. Como que começa? O livro 1, o personagem principal é o Wart, porque ainda ele não é chamado de Arthur. Nesse livro ele é criado ali como filho bastardo de um senhorio, de um cavaleiro, né, que tem um castelo ali, e ele é criado junto com o filho desse senhorio, que é o Kay, que é um menino super mimado. E aí tem essa comparação entre a personalidade, né, do filho que vai receber a fortuna e a herança, e o bastardinho ali, né, que vai servir sempre o Kay. Então o Kay é mimado, consegue tudo que quer, não obedece os outros servos, e a gente vai ver esses meninos se enfiando aí em confusões por causa do que esse Kay apronta. E aí o Wart vai se envolver numa aventura por causa do Kay, e aí vai bater de cara com o Merlin, e aí o Merlin vai virar o tutor desses dois meninos. Só que na real mesmo ele só tá ensinando o Arthur, porque ele vira pro Arthur e fala que ele tem um futuro esplêndido, mas não conta o que que é. Ele vai ser o tutor do Arthur e ele vai fazer o quê? Ele vai transformar o Arthur em animais para mostrar como os animais pensam, como cada tipo de animal tem um tipo diferente de sociedade, tipo diferente de princípios, porque ele tá o quê? Trabalhando o rei Arthur, para ele entender que existem coisas diferentes na vida, que existem filosofias diferentes. E é claro, gente, essa relação dos meninos é muito parecida no livro 1 com o Harry e o primo dele. Dessa questão, né, do primo ser o favorito da casa e dele ter sido o preterido, então ele é uma criança muito bondosa, que enxerga os outros,
que é uma característica que o rei Arthur vai levar para a vida toda. Ele é sempre muito bonzinho, benevolente e otimista, então ele não consegue fazer mal a ninguém, assim. O livro 1 acaba o Arthur tirando a espada da pedra, por isso o nome do livro, A Espada na Pedra. Então a gente vai pegar a história ali no livro 1 da infância dele até o início ali da adolescência, que é quando, início da adolescência, ele vai ter uns 15, 16 anos, quando ele tira essa espada da pedra e se torna o rei Arthur. Porque ele é filho da Igraine, né, da rainha Igraine, só que ele é um filho bastardo com o rei Uther. Mas como o rei não teve filhos legítimos, ele assume porque ele conseguiu tirar a espada da pedra. No livro 2, é esse início do mandado ali, ele é um adolescente, início da vida adulta, tentando ver como que ele vai ser esse rei. E o Merlin vai estar com ele nessa jornada, e aí que vai surgir os easter eggs, os spoilers, onde o Merlin vai falar assim, ah, eu tenho que te ajudar agora, porque daqui uns anos vou me apaixonar por essa bruxa muito linda e incrível, que vai ser a Nimue, e ela vai me prender durante séculos na escuridão para roubar meus poderes. Aí o Arthur fala, que horror! Eu falei, não, relaxa, ela vai ser linda, eu vou amar muito ela. E aí, também nesse livro ele vai dar outro spoiler, que é assim, ai, eu já te falei tudo. Ai, eu não sei se eu te preparei para tudo. Ai, eu já te falei da Guinevere e do Lancelot. Eu já te falei que ela vai trair você? Aí e nessa hora ele nem casou ainda com a Guinevere. Daí ele, que horror! Isso nunca vai acontecer, para, você tá ficando maluco. E aí, tanto que quando ele casa com a Guinevere, ele começa a ficar com um pé atrás, né, porque dos spoilers do Merlin. Mas aí logo mais ele já larga de mão. Então, nesse segundo livro, vai ser o início aí desse mandado, desse reino do Arthur, com o Merlin, ajudando ele. E, no caso, a Rainha do Ar das Sombras é referente à Rainha Morgause. Vai passar, né, como ela é uma rainha diferente, ela é meia-irmã do Arthur, também filha da Igraine. Ela é muito parecida com as outras Morgauses nos outros livros, só que aqui ela já é mais velha, né, e ela já tem os filhos. E a gente também vai acompanhar a vida desses filhos, que na verdade eles são crianças ainda, que é o Gawain, o Agraven, o Garrys e o Guerry. São nomes que também já aparecem em outros livros das crônicas arturianas. E a gente vai acompanhar eles criança, tentando chamar a atenção dessa rainha, dessa mãe. E todos eles são importantes na história porque eles vão virar os futuros cavaleiros da Távola Redonda. Esse livro é bem curtinho, tem menos de 150 páginas e realmente é só uma introdução. Eu achei assim, não achei bem um livro, achei mais uma introdução à história. Eu li tipo em 2 dias, porque é muito curto e muito rápido. No terceiro livro, que eu achei o mais sensacional, que é a parte madura do reinado do rei Arthur, que é o Cavaleiro Imperfeito. Então o personagem principal é o Lancelot, então a gente vai conhecer ele, que ele é muito feio a aparência, mas ele é muito santo. E ele vai em busca dessa perfeição, dessa santidade, o livro todo. A pedra de tropeço dele é a rainha, claro, a Guinevere, porque ele logo de cara... Não, logo de cara não, nessa história ele não logo de cara se apaixona por ela, mas vai acontecer alguma coisa que vai fazer ele se apaixonar por ela. Mas ele não quer ficar com ela porque ele acredita realmente que para ser um bom cavaleiro e para conseguir as glórias da terra, porque ele quer ser o melhor cavaleiro de todos os tempos, que ganha todas as lutas, ser o mais perfeito, ir atrás do Graal e todas essas coisas, ele precisa ser puro. E claro que tem um caso com a Rainha do Rei, né, não se torna você a pessoa mais pura da face da terra. Então ele foge da Guinevere, como o diabo foge da cruz. Então é claro que, como a gente conhece as lendas arturianas, a gente sabe que ele não vai conseguir fugir pro resto da vida. E o Lancelot é o personagem mais duplo aqui, porque ao mesmo tempo que ele é muito manso, ele é muito humilde, ele é muito amigo do Arthur, é o primeiro a meter um chifre nele, atrair, né, ele é o mais forte dos cavaleiros, então quando ele entra numa luta de espadas, ele sempre ganha. E ele, apesar de ser um cavaleiro, ele realmente tem muita fé. É aqui também que é estabelecido a Távola Redonda, no livro 3, que é a mesa redonda que o Arthur, né, criou, com o princípio de não ter ninguém na cabeceira, um não ser mais importante que o outro. Então os cavaleiros de Arthur, eles iam atrás, aqui, né, o Arthur cria a Távola Redonda, onde esses cavaleiros vão ir salvar as pessoas em perigo. Então, em vez de ser os cavaleiros, né, os donos de castelo que iam lá e roubavam a donzela para eles, eles são os cavaleiros que vão lá salvar essa donzela.
Eles vão impor a paz através da força da cavalaria. Então, todos esses cavaleiros, eles vão ir atrás desse ideal criado pelo rei Arthur, de serem puros, bondosos e atrás do que é justo. No livro 4, a gente vai acompanhar, então, o Mordred, que é filho do Arthur, nesse livro. E daí a gente vai... Na verdade, a gente já descobre no final do 2 como ele tem esse filho, de quem ele é filho. A gente sabe que o Mordred é o filho bastardo. A chama ao vento é a parte já madura do reinado do rei Arthur. E o Mordred, que é o quê? Tomar o poder, porque ele sabe que é filho do Arthur e sabe que o Arthur e a Guinevere não têm filhos. Ele quer tomar o poder, mas ele não quer esperar o papai morrer. Ele quer ter o gostinho de tirar o reino do pai enquanto ele tá vivo, pro pai ver ele perdendo pra ele. E o que ele vai usar pra isso? Ele vai usar muita desmoralização. Ele vai tentar desmoralizar muito o rei Arthur aqui, o Arthur. E ele vai usar o caso da Guinevere com o Lancelot pra isso. Porque o Arthur aqui, ele sabe, mas ele finge que não sabe do caso. Porque ele é muito bondoso. Primeiro, ele não acredita que eles fariam isso. Tipo, imagina, meu amigo e minha esposa nunca fariam isso. Aí depois ele finge que ele não tá vendo, porque se ele vê, ele vai ter que matar os dois. E eles são amigos deles. E daí realmente tem uma cena que é sensacional, que ele tá entrando no quarto, assim, no aposento, na verdade. E aí vê que os dois estão conversando. Aí ele fica morrendo de medo de ouvir alguma coisa que dê a entender realmente que eles têm um caso. Então ele sai e aí ele volta pra chamar um empregado lá, né, um servo, pra anunciar que o rei Arthur vai entrar no aposento, né? Porque imagina, muito indelicado. Vai que ele ouve alguma coisa. Então, basicamente, esse livro vai ser as artimanhas do Mordred para derrubar o Arthur. Claro que vai acabar no final com a Grande Guerra. O livro 5, que é o livro do Merlin, onde o Arthur vai estar velho e desesperado, tentando ver o que deu errado no governo dele para acabar em guerra, onde ele precisa lutar contra o próprio filho dele. E o Merlin vai voltar aí, então, para tentar ajudar ele a refletir um pouco mais sobre a guerra, sobre o governo dele, sobre a força. E vai voltar a transformar ele em Wart, ou seja, transformar ele em criança, para depois transformar ele novamente em animais, para ele voltar a ver como os animais vivem e tentar filosofar um pouco sobre o que deu certo, o que deu errado e tentar gerar uma solução melhor aí pro final do mandato do governo dele. O livro do Merlin é muito mais filosófico, porque o Merlin vai se propor refletir com Arthur sobre a guerra. Então vai ter uma hora que eles vão fazer um conselho, vão pegar vários magos, animais, para discutir com o Arthur sobre a guerra e qual seria a melhor solução. Vai ter várias discussões desde o livro 1 sobre isso, de como os animais eles não entram em guerra entre si. Eles brigam com animais de outra espécie por comida, mas eles não têm prazer em se matar uns aos outros, né? E como eles são diferentes disso, dos humanos. E aí, um dos caras do conselho, no livro do Merlin, lá no final, vai falar assim que deviam matar todos os comandantes dos exércitos, as altas patentes, a partir do general pra cima, todo mundo devia morrer se perdesse. Porque se matassem entrou numa guerra, o Mordred fez uma guerra, e ele perdeu, e ele morresse, apesar dele ser rei, tipo assim, acabou a guerra, vão matar o rei, os príncipes, os bispos, todo mundo que inventou essa guerra, e a gente perdeu, dificilmente quem tá no poder ia querer entrar numa guerra sem ter a certeza de que vai ganhar. E mesmo assim ia pensar muito, porque ele ia ser afetado, porque normalmente as pessoas que estão no alto poder nunca entram em guerra. Eu gostei muito dessa quintologia, achei sensacional, principalmente porque são livros curtos, muito fáceis de ler. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.